Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro formativo do programa Aprender Sempre. E hoje nós vamos estudar a sequência didática 3, reescrita de contos. Para quem ainda não me conhece das outras transmissões, meu nome é Kátia Valverde, sou professora também da rede estadual, tal como vocês, e nos últimos anos estou como PCNP na diretoria de ensino de Tupã. Tenho acompanhado os trabalhos dos anos iniciais. Esse momento é primordial, onde nós podemos nos aproximar um pouco mais de uma sequência didática, que vocês ainda não iniciaram, né, mas é uma primeira aproximação. Eu tenho os cabelos encaracolados, curtos, sou branca, uso óculos, estou usando uma roupa preta, sem mangas. Só um minutinho agora, que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Acho que foi, né? Essa nossa conversa, ela tem como foco, por um lado, resgatar, porque é fundamental priorizar, né, a aprendizagem dos nossos alunos e o lugar também de uma matriz de habilidades essenciais nesse processo da aprendizagem. Então, nós vamos conhecer, como eu já disse, a sequência didática 3 do segundo ano. Vamos explorar algumas atividades e também o trabalho didáticos que convocam e permitem essas atividades. Seguindo, aqui vocês têm um link onde poderão acessar, vão direcioná-los ao site da EFAP, onde vocês poderão encontrar tanto o caderno do professor, como também o caderno do aluno. Sei que também já tem chegado, né, esse material nas escolas. Aqui nós temos os objetivos desse nosso encontro, que é conhecer a sequência didática 3, reescrita de contos, considerando seus propósitos comunicativos e didáticos, analisar algumas das atividades propostas na sequência didática, a partir das habilidades envolvidas, e discutir os encaminhamentos para o planejamento desse trabalho didático proposto. Aqui nós temos a nossa agenda do nosso encontro de hoje, temos o primeiro momento, onde nós vamos conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista, que serão exploradas, serão conhecidas na sequência didática 3. Depois, no segundo momento, nós buscaremos discutir a sequência didática, reescrita de contos, e também a lógica da organização das atividades que estão presentes nessa sequência didática, e também faremos a análise de algumas dessas propostas. E, finalmente, teremos o nosso terceiro momento, onde trataremos algumas questões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Então, aqui está o nosso primeiro momento, né, da nossa agenda, em que conheceremos as habilidades que estão presentes na sequência didática 3, reescrita de contos. Neste e nos próximos slides estão discriminadas as habilidades essenciais, cujo desenvolvimento dessas habilidades é potencializado por meio das condições didáticas oferecidas por você, professor e professora, para a realização das situações didáticas oferecidas. Então, naturalmente, essas habilidades, uma a uma, ficaria enfadonho nós fazermos essa leitura. Eu vou destacar aqui e discutir apenas algumas habilidades, tá? Então, como nós podemos constatar aqui nesse slide e no seguinte, as habilidades presentes estão relacionadas
a construção do sistema de escrita alfabético. Como nós já abordamos também na transmissão anterior, é essencial recuperar as habilidades que não foram plenamente desenvolvidas, considerando que, nesses 2 últimos anos, nós vivemos um contexto de pandemia, devido à Covid-19, no qual os estudantes tiveram que estudar grande parte desse tempo de forma remota. Se faz necessário, por conta disso, retomar as habilidades do primeiro ano dos anos iniciais. E é por isso que essa sequência reescrita de contos contempla em todas as suas situações didáticas propostas a habilidade do ano anterior, ou seja, do primeiro ano, com exceção de uma única habilidade que ela é iniciada no primeiro ano e consolidada no segundo ano. Essa habilidade que está aqui na tela, a habilidade 1, que é ler palavras, tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, as estáveis, como o próprio nome e o de colegas. Então, estão presentes aqui na sequência didática 3 as seguintes habilidades relacionadas à construção do sistema de escrita alfabético. Vou voltar à tela anterior para a gente poder nos apropriarmos um pouco mais. Ó, todas são do primeiro ano, como eu disse, tá? Habilidade 7, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Habilidade 3, comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças. Habilidade 8, relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. Depois, habilidade 13, comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra, começo, meio e fim. E essa última que está aqui, eu já fiz a leitura. Quando planejamos o trabalho sobre a reflexão do sistema de escrita, e nós sabemos, né, o quanto é necessário, como é necessário nesse momento, colocar as crianças para refletir sobre o sistema de escrita, pois eles chegaram até aqui, uma grande maioria, sem ter se apropriado da base alfabética. A gente sabe que se apropriar da base alfabética é uma necessidade prioritária. Eu sempre falo, precisa ser a menina dos nossos olhos nesse momento, né? Tanto para a formação como para o acompanhamento. Então, nós precisamos, para isso, oferecer algumas condições didáticas para que os nossos estudantes eles possam avançar nas suas hipóteses de escrita e cheguem a se apropriar dessa base alfabética. E como que eu faço isso? Concentrando, né, fazendo com que eles se concentrem no valor das letras conhecidas para encontrar as palavras, ou assegurarem-se de que está escrito o que crê que está. Identificar também com qual letra começa, termina, ou quais letras estão contidas em determinadas palavras, de uma lista de palavras do mesmo campo semântico. Por isso, para reflexão, nós falamos tanto, né, da lista, da escrita e da leitura de lista do mesmo campo semântico e também de textos que se sabe de memória. Por quê? Para que eles não tenham que se preocupar no que está escrito ali. O que está escrito, eles já sabem. Eles precisam investir toda a sua concentração para saber como está escrito, né? Então, e daí eles vão pensar qual palavra tem mais letras ou é maior, quais palavras começam e terminam com as mesmas letras, qual a outra letra que pode observar para saber qual é uma e qual é a outra palavra, encontrar palavras com início igual, porém com uma quantidade maior de letras e com algumas diferenças. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com a reescrita dos contos. Então, qual título que começa com a mesma letra? Os Três Porquinhos,
o lobo e os três cabritinhos. Eles terão, os dois começam com a letra O. Ó, e como que eles terminam? Também com a letra S, e daí, o que né, vai fazer com que as crianças olhem mais para dentro da palavra? Ou alguém vai falar, né, os três porquinhos, o lobo e os três cabritinhos, tem mais palavras, né? Eles podem falar, é maior, olha, pela própria extensão. Por quê? Quando não domina o sistema de escrita, precisa pensar em 3 eixos. Quais são esses eixos? A qualidade, a quantidade e a ordem que se usa as letras dentro daquilo que se pretende escrever. E por isso que a gente precisa dar condições para que as crianças façam essas reflexões em relação à quantidade de letras usadas, a qualidade dessas letras, são letras boas para eu escrever os 3 porquinhos, e em que ordem, porque saber quais letras utilizar é uma situação. Agora, em que ordem utilizar essas letras dentro dessa escrita que se pretende, né, colocar ali, é uma outra situação, é um outro desafio. Então, vamos lá. Seguindo aqui ainda com as habilidades, né, nós temos a habilidade também do primeiro ano, a 12B, que é segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de textos de diferentes gêneros, pois sabemos que até que as crianças alfabetizadas aprendam a segmentar o texto em palavras, há um longo percurso, porque após a aquisição da base alfabética, é necessário que você, professor, que você, professora, possibilite situações que favoreçam o desenvolvimento dessa habilidade. Por quê? Eu coloco as crianças para refletirem sobre a segmentação que há entre as palavras, ou eu segmento o texto em palavras, quando as crianças, elas já alcançaram a base alfabética. Isso é condição para que possam refletir sobre o sistema de escrita. O sistema de escrita, não, desculpem, sobre o espaço, sobre a segmentação, sobre o espaço que há entre uma palavra e a outra, tá? E aqui eu vou deixar algumas considerações, algumas sugestões para vocês em relação à segmentação do texto em palavras, que é levar os estudantes a perceberem a dificuldade em ler um texto em que não foram incluídos espaço entre as palavras. Então, o texto está todo emendado, né? Então, é difícil mesmo. Discutir com as crianças brevemente a dificuldade de leitura decorrente da ausência de espaço entre as palavras, solicitar aos estudantes que indiquem onde poderiam ser introduzidos espaços, indicando-os com as barrinhas, e propor que, além de marcarem com as barrinhas, reescrevam um trecho com a separação adequada das palavras. E aqui também nós podemos fazer o quê? O confronto. Se aquele verso tem, por exemplo, lá em cima do piano, esse verso lá em cima do piano tem 5 palavras, né? Está tudo emendado. Posso até colocar lá entre parênteses ou alguma coisa assim. E posso confrontar como as crianças separaram, porque de repente eles têm a informação de que tem 5 palavras, mas cada um separa de uma forma diferente. E, né, por que você, Antônio, fez dessa forma, a Maria fez assim? Vamos olhar para isso? A gente faz o confronto, né, das escritas das crianças, mas a gente precisa confrontar também, no momento em que eles estão aprendendo a segmentar, a gente precisa confrontar também essas escritas, tá? Ainda nós podemos constatar aqui nesse slide 2 habilidades relacionadas à produção de textos, que é a 25B, produzir contos lidos tendo o professor como escriba, e a 25C, revisar e editar os contos produzidos
cuidando da apresentação final do texto. A gente pode observar aqui como como é importante a sua presença, professor, principalmente porque essas crianças ainda, elas podem até ter domínio da linguagem que se usa para escrever, que a gente sabe que as crianças, até lá da educação infantil, já têm esse domínio, porém, elas ainda não se apropriaram de como grafar esses textos, né? E isso a gente precisa considerar também. Então, na situação em que você, professor, é o escriba para os estudantes, você precisa atuar como modelo de escritor. E, para atuar como modelo de escritor, o que você precisa explicitar? O que nós, professores, precisamos explicitar para as crianças? As intencionalidades da escrita, conforme os propósitos do autor e do destinatário, a seleção do gênero e do portador, de acordo com a situação comunicativa, as opções e as adequações linguísticas em função do gênero em foco, a necessidade de rever aquilo que já foi escrito durante o processo de elaboração do texto, porque todas essas coisas que eu citei aqui, todos esses aspectos, fazem sentido para a criança. Quando eu escrevo com propósito comunicativo, eu coloco a escrita e a leitura ao encontro das práticas sociais, trago ela para ser sistematizada dentro da sala de aula, faz todo sentido. Eu estou produzindo por quê? Esse texto por quê? Porque vou apresentar para outra turma a minha produção. Quando a gente fala sobre o gênero, é porque quando eu compreendo aquele gênero, a forma como ele é organizado me ajuda mais nessa situação comunicativa, tá? E também, quando nós estamos escrevendo um texto, qual é o nosso procedimento? A gente lê o que nós escrevemos, a gente volta, apaga, né? E assim a gente vai construindo aquele texto. Isso são procedimentos que precisam ser ensinados para as nossas crianças. Então, nessas situações, os estudantes não terão de se preocupar com as questões do sistema de escrita, quando eles estão ditando o texto para você, né? Quando eles estão ditando conto para o professor, para o professor, para a professora, eles não terão que pensar quais letras, quantas letras, em que ordem vão utilizar aquelas letras. Então, eles poderão focar a atenção mais no quê? Na organização do conteúdo e na produção da linguagem do que estão escrevendo. Então, o processo de planejamento, tanto do conteúdo temático como do texto, é fomentado pelas tomadas de decisões coletivas, e as discussões em torno dessas decisões, elas são excelentes oportunidades para que os estudantes analisem e reflitam sobre a linguagem que se escreve. Agora, nós vamos analisar as habilidades presentes nesse slide. Aqui, nós temos duas habilidades relacionadas à compreensão leitora, que é a 26A, também do primeiro ano, que eu farei a leitura para vocês, ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, e a 26B, também do primeiro ano, que é identificar, na leitura de diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, os elementos constituintes da narrativa, personagens, narrador, conflito, enredo, tempo e espaço. Nós sabemos que a leitura, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade das crianças produzirem textos escritos, principalmente nessa sequência didática de reescrita de contos, pois é por meio da leitura que os estudantes eles entram em contato com a riqueza e a complexidade da linguagem escrita.
A leitura contribui significativamente para ampliar a visão de mundo, compreender o funcionamento comunicativo da escrita, compreender a relação entre a fala e a escrita, desenvolver estratégias de leitura, ampliar a familiaridade com os textos e ampliar também o repertório textual e de conteúdos para a produção dos próprios textos. Conhecer as especificidades dos diferentes tipos de textos e favorecer a aprendizagem das convenções da escrita. Olha quantas coisas boas, quantos aspectos a leitura ela abrange. Então, a maior parte dos nossos estudantes do segundo ano, nessa altura do ano, né, nós estamos em março ainda, eles não sabem ler. Por quê? Se a gente for pensar, esses meninos, eles frequentaram pouquíssimo a escola, eles estão vindo praticamente de uma educação infantil, né, por conta desses 2 anos aí, nesse contexto de pandemia. E quem deverá realizar essas leituras, professor, professora, são vocês, emprestando a sua voz ao texto. Então, os alunos farão a leitura através dos seus olhos, professor e professora. Enquanto os estudantes escutam leituras de contos, de histórias, de poemas, iniciam-se como leitores de textos literários. Porém, não podemos nunca esquecer que ler é diferente de contar. Quando lemos uma história, não podemos simplificá-la ou substituirmos termos que considerarmos difíceis. Então, o contato com a linguagem escrita, como ela é que faz com que ela se torne mais acessível para as crianças. É importante a gente proporcionar esses momentos, propiciar esses momentos de leitura para as crianças. A gente precisa ter uma rotina semanal que contemple esses momentos de leitura. Então, agora que nós já analisamos as habilidades presentes na sequência didática 3, escrita de contos, e também relacionamos algumas propostas didáticas, nós vamos para o nosso segundo momento do nosso encontro de hoje. Aqui, né, até aqui nós conhecemos as habilidades que são contempladas na sequência didática 3 e nos debruçamos sobre elas. Agora chegou, né, o momento onde nós vamos refletir sobre as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades. E por isso, no próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar 2 atividades da sequência didática e de identificar como, por meio delas, algumas habilidades são desenvolvidas. Vamos lá. Nós iremos conhecer, então, né, as atividades propostas da sequência didática 3. Só que antes de apresentar as aulas que compõem a sequência, eu gostaria de contextualizar esse trabalho que será abordado durante, né, o desenvolvimento da reescrita de contos. Então, o próprio título da sequência, ela já indica sobre o trabalho com a reescrita, que é uma estratégia didática que favorece aos estudantes entrarem em contato e refletirem com a linguagem escrita, apropriando-se das características do gênero conto, em um contexto de uso da linguagem como uma prática social. E isso é fundamental para que as crianças possam, de fato, atribuir sentido ao trabalho. Então, como os estudantes realizarão uma reescrita, terão um conteúdo temático para se apoiar, sendo este conhecido por meio da leitura pelo professor. O conhecimento desse aspecto possibilita a concentração de esforços no processo de textualização, o que favorece para que as crianças produzam textos com coerência e também com coesão. Então, os estudantes, eles terão oportunidade também de pensar sobre a escrita da linguagem, momento em que tem a possibilidade de reflexão
sobre o funcionamento do sistema de escrita. E é sobre esse objeto de conhecimento que nós vamos continuar abordando. Nas sequências didáticas do Aprender Sempre, elas iniciam-se com a apresentação da situação comunicativa para os estudantes, para que eles saibam, então, desde o início, o que vão fazer e qual a finalidade desse saber fazer. As atividades, elas estão vinculadas a esses aspectos, né? Então, todas as atividades estão articuladas a favor do quê? Desse propósito comunicativo. Por isso que é importante combinar com as crianças, já desde o início da apresentação da sequência, o propósito didático, em que a produção de texto estará inserida, pedindo ao grupo que defina quem serão os interlocutores da produção, em qual portador será publicado e qual poderá ser o meio em que a produção irá circular. Isso porque o contexto de produção, ele interfere nessas escolhas, definindo também como escrever. Então, a organização da sequência didática, ela articula em sua estrutura a progressão de desafios. Estudando as aulas presentes, a gente pode ver que há um desafio de uma aula para outra, de uma atividade proposta para outra. Então, tanto do ponto de vista da abordagem do objeto de conhecimento, quanto em relação ao protagonismo do sujeito da aprendizagem, porque o aprendiz ele vai ganhando autonomia em função das condições que lhes são asseguradas. E é nesse contexto que as situações de leitura e escrita para a aprendizagem do sistema alfabético de escrita, ele insere-se, tá? Então, a proposta de produção de texto é de um conto apenas, que é dividido em partes e que permite que em cada aula as operações de produção de texto sejam apresentadas ou retomadas, dando aos estudantes a possibilidade de apropriação e de ampliação de compreensão dos conteúdos envolvidos e desenvolvam as habilidades que estão em jogo. Então, aqui eu deixo uma ressalva, né, que a aprendizagem da linguagem que se escreve está articulada também à escrita da linguagem. Agora, nós vamos conhecer a proposta de cada aula da sequência didática reescrita de contos. Então, aqui nós temos a aula 1, que é a apresentação do trabalho às crianças, né, onde vocês deverão fazer toda aquela contextualização que a gente já conversou agora há pouco, e também, para aproximar as crianças aos contos, vocês farão a leitura do Príncipe Ramon Henrique de Ferro, para promover uma conversa em torno dessa leitura, que será também realizada. Depois nós teremos a agenda de leitura, que permite com que os estudantes realizem leituras por si mesmos. E é uma ótima oportunidade essa para a reflexão do sistema de escrita. E para isso é necessário fazer um cartaz com uma tabela e escrever os títulos que serão lidos ao longo da semana. Em seguida, nós temos a aula 3, personagens, onde os estudantes eles conhecerão as características dos personagens de contos tradicionais e escreverão o título do conto em que aparece o personagem solicitado. Em um outro momento, a proposta é que escreva o nome do personagem, uma fala sua que seja característica de uma narrativa em que ele aparece. E as aulas 2, né, e 3, elas serão o foco do nosso estudo de hoje. Depois nós temos a leitura de um conto, onde vocês farão a leitura dos 7 corvos. Aqui temos a aula 5, que é a leitura, planejamento e reconto, onde os estudantes ouvirão novamente a leitura do conto e eles vão listar o planejamento, ou seja, os acontecimentos. A listagem desses acontecimentos é o planejamento, tá? Da reescrita. Isso não pode faltar. E depois eles farão o reconto oral. Na aula 6, que é reconto e reescrita da primeira parte,
os estudantes darão início à reescrita do conto e, para isso, retomarão a lista de acontecimentos, que é o planejamento, e discutirão sobre a melhor forma de ditar a você, professor e professora, sobre a contextualização. Então, é preciso combinar que essa textualização do conto, ela acontecerá em 3 aulas. Aqui nós temos a aula 7, que é a reescrita da segunda parte do conto, que daí você precisa ler novamente, né, reler o que foi escrito na aula anterior, para fazer os ajustes necessários, retomar o contexto de produção, para dar continuidade. Então, a reescrita depois da última parte do conto na aula 8, e aqui deverá realizar a leitura do texto que foi produzido até o momento, para que os estudantes realizem a revisão do que foi escrito. Em seguida, caso eles tenham condições, poderão fazer isso em duplo, tendo um mais experiente na escrita, após recontarem oralmente os próximos episódios, farão a reescrita da última parte do conto. Não podemos nos esquecer aqui que quem conhece a sua turma, professor, professora, é você. E, se vocês acharem adequado nesse momento, poderão dar continuidade à reescrita coletiva, pois sabemos que talvez, né, grande parte da sala ainda não sabe grafar o texto, e daí precisa que você seja o escriba, a escriba nesse momento, não tendo essa possibilidade de ir para as duplas. Seguindo, nós temos a aula 9 e 10, revisando e editando o conto, onde os estudantes revisarão e escreverão tanto as partes textualizadas coletivamente e registradas pelo professor, quanto a última parte escrita por eles. Aqui eles farão os ajustes necessários, farão a ilustração e se dividirão depois para organizar o produto final. Agora nós vamos retomar aqui a aula 2, que é a agenda de leitura. E aqui, nessa agenda de leitura, ela evidencia o percurso leitor da turma e permite que os estudantes realizem leituras por si mesmos, sendo esta uma ótima oportunidade para reflexão sobre o sistema de escrita, considerando que entre os nossos estudantes do 2º ano, há grande parte que ainda não se apropriou no sistema alfabético. E aqui é importante que você, professor, professora, faça um cartaz com uma tabela e escreva os títulos que serão lidos durante a semana. O estudante marcará a data correspondente na tabela quando o livro for localizado. Aqui, os títulos dos contos, eles não devem ser escritos na ordem que serão lidos, justamente para que os estudantes utilizem a agenda em situações de leitura. Assim, como eles são convidados a escrever sem saber escrever convencionalmente, é fundamental que leiam em distintas situações. Então, é preciso aqui, professor, professora, que você informe sobre o que está escrito sem apontar para os títulos. Solicite para que localize o título que será lido na aula e promova reflexões sobre a escolha feita, sendo esta uma ótima oportunidade para a realização das intervenções. É necessário aqui criar uma rotina de leitura para que as crianças elas possam avançar em suas aprendizagens. No caso dessa aula, a leitura ocorrerá pelo ajuste do falado ao escrito e pelo uso de indícios como o tamanho do título, o número de palavras, as letras iniciais. E a última proposta dessa aula é que os estudantes registrem e ilustrem o conto preferido, justificando aos colegas os motivos da escolha. Agora nós vamos conhecer as habilidades que estão presentes nessa aula. Aqui na aula 2, as 3 primeiras habilidades envolvidas estão relacionadas à reflexão sobre o sistema de escrita alfabético, seja por meio da leitura, seja por meio da escrita. Então, nós temos a habilidade que inicia-se no 1º ano,
e é consolidada no segundo ano, que é a habilidade 1. Nós temos as habilidades do primeiro ano, que é a habilidade 7, e a habilidade 13. Eu não farei mais a leitura agora das habilidades, porque estão aqui na tela e nós já fizemos essa leitura, tá? Aqui vocês podem notar como o uso da agenda, que vimos no slide anterior, ela potencializa o desenvolvimento dessas habilidades, tendo em vista que os estudantes, eles terão de se valer de recursos como usar palavras estáveis como referência e comparar as relações entre letras e sons nas palavras, para conseguir ler os títulos dos contos. Então, esse exercício de ler sem saber ler contribuirá para que compreenda as notações do sistema de escrita alfabética que empregam. Então, essas 3 habilidades, elas se relacionam com a habilidade seguinte, que vamos conhecer no próximo slide, que é a habilidade 26A, também do primeiro ano, que é ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário. Então, essa habilidade, ela está o quê? Relacionada aos elementos que constituem a narrativa. Aqui quero aproveitar para reiterar que a enunciação das habilidades sempre se inicia com um verbo que explicita os processos cognitivos relacionados a aspectos de natureza mais conceitual ou procedimental. E é importante destacar que não se avança nas questões conceituais em uma única aula. O avanço é por aproximações sucessivas do objeto de conhecimento. As hipóteses pelas quais o estudante passa é um bom exemplo de aproximação sucessiva em relação ao objeto sistema de escrita. Então, as crianças vão avançando a partir das intervenções que nós fazemos e a partir dos saberes também que eles nos apresentam. E aqui, né, ler e compreender gêneros literários, como é o caso dos contos tradicionais, depende de inúmeras oportunidades de ler contos e de explorar sua compreensão com a mediação sua, professor e professora. Nessa medida, não é naturalmente apenas a aula 2 que levará ao desenvolvimento dessa habilidade, né, da tela, mas a aula 2, ela integra um processo de aproximação sucessiva que levará os estudantes a lerem e a compreenderem contos e outros gêneros narrativos literários, porque afinal de contas, né, a gente precisa ensinar os alunos a lerem os textos. A gente não lê gêneros, a gente lê o quê? A gente faz leitura de textos, né? O gênero nos ajuda a compreender um pouco melhor o texto, mas a gente precisa ensinar as crianças a fazer a leitura dos diferentes textos. Agora nós vamos conhecer a proposta da aula 3. Aqui, né, no estudo da aula 3, personagens, em que a proposta é de escrita, essa atividade ela está dividida em 2 partes, sendo que a parte 1, ela se constitui em referência para o desenvolvimento da parte 2. Essa primeira parte da atividade propõe: observe o personagem ilustrado a seguir e escreva o nome de uma história em que ele pode aparecer. Então, nessa atividade, os estudantes, eles precisam escolher uma história em que o lobo seja personagem e escrever o título desse conto. Para apoiá-los, é importante fazer um levantamento coletivo das possíveis histórias que tem o lobo como personagem, para que possam realizar a escolha. Essa é uma condição didática imprescindível. Em seguida, é proposto que o estudante desenhe o seu personagem favorito e escreva o título de uma história em que ele costuma aparecer. Por exemplo, a maioria dos estudantes poderá escrever o título O Lobo e os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos não, O Lobo e os Três Cabritinhos. Falei tanto dos Três Porquinhos, né, no começo, que até estou confundindo aqui, porque o exemplo que nós vamos dar é em cima desse título, tá? O Lobo e os Três
cabritinhos. Olha aqui, vamos observar aqui que cada uma das escritas, né, cada uma dessas escritas, sendo que todas foram escritas dentro de um sistema silábico, porém, há diferenças entre elas. Olha na escrita 1. Escreve aqui, nessa escrita, o estudante ele está atribuindo uma letra para representar cada segmento da palavra. Por quê? Né? Ó, o L para o LO, o O para o BO, o T para o TRE e o I para o IS, porque ele considera na escrita 3, né? E não 13, isso é até normal. O K para o CA, o I para o BRI, o T para o TI e o O para o NHO, o NHO. Então, para a escrita de O Lobo, não colocou a letra O, como vocês podem observar aí, exatamente por não aceitar a repetição de letras, ou seja, a mesma vogal em sílabas contíguas. E sua escolha considera o valor sonoro convencional, outra exigência para a sua escrita. Então, conhecer essas particularidades da escrita silábica ajuda você, professor, professora, a pensar em intervenções pontuais, na organização de agrupamentos e na seleção das escritas para discussão coletiva. Aqui na escrita 2, o estudante faz uma análise que vai além das sílabas, né? Verifique que em todas as letras de lobo foram colocadas, mas fora de ordem. Lembra o que eu falei antes? Eles podem saber quais as melhores letras para escrever lobo, mas eles não sabem ainda a ordem em que deve utilizar essas letras dentro dessas palavras. Então, são o quê? Aqui, nesse caso, duas escritas silábicas justapostas, ou seja, a alternância sobre dois aspectos ou elementos da unidade da sílaba. Observe também que o aprendiz ele grafa com a letra U no início do título o, que particulariza o substantivo lobo. Essa forma de grafar é chamada de transcrição da fala e é muito simples de ser resolvida. Quanto mais os estudantes participam de situações em que tenham de ler, incluindo aquelas em que o faz por meio do professor ou da professora e descrever a próprio punho, mas eles conseguirão diferenciar a modalidade oral da linguagem da modalidade escrita. Aqui na escrita 3, o estudante revela uma escrita chamada de silábico-alfabética, que é caracterizada pelo uso, ora de uma letra para representar a sílaba, ora pelo uso de mais de uma letra para essa representação a partir de uma análise interna da sílaba. Então, seguindo, temos aqui as habilidades presentes também na aula 3, que eu não farei a leitura para vocês, porque já fiz. Então, as reflexões promovidas por essas habilidades, elas estão centradas na construção do sistema de escrita, mas acontece também no marco da aquisição da linguagem, e é este aspecto que articulam com a habilidade seguinte, que está relacionada aos elementos constitutivos da narrativa referentes às personagens no ato de grafar o seu nome e ou o título da história em que ele aparece, que é a habilidade 26B, que também está aqui na tela. Né? Nós temos aqui também a aula 5, que é a reescrita da sequência didática reescrita de contos, mas antes eu gostaria de retomar a proposta da aula 4, que é a leitura e compreensão do conto Sete Corvos, para que na aula 5 possamos retomar novamente a leitura do texto na íntegra e focar na sequência dos acontecimentos que marcam a narrativa. Então, após os estudantes terem conhecido bem o conto, eles vão listar quais são os episódios que não podem faltar na reescrita. Ou seja, aqui eles farão o quê? O planejamento antes da reescrita do conto Os Sete Corvos. E porque as aulas 2 e 3, né? O que elas têm em comum? Então, essas atividades propostas, elas constituem-se no contexto
para o desenvolvimento das habilidades, desde que haja encaminhamentos, condições didáticas e intervenções adequadas. É necessário também conhecer como os estudantes pensam a escrita em determinado momento do processo, para ajustar as propostas às suas possibilidades, assegurar também o trabalho em grupo, quando for possível, e no coletivo, para ampliar o intercâmbio das informações. Aqui nós temos o nosso terceiro momento e último, né, que é o desdobramento de ATPC, são sugestões de atividades para vocês desenvolverem nas ATPCs. Aqui diagnosticar as aprendizagens dos estudantes através da AD, que os resultados já estão aí, do mapa de escrita, que também vocês terão que realizar, né, esse mês novamente, e de eventuais avaliações que vocês possam ter desenvolvido. Planejar outras atividades, também pensando, né, nessas habilidades que deseja desenvolver com as crianças e aprofundar o estudo do material Aprender Sempre. Só retomando o que nós vimos hoje, né, nós realizamos as 2 aulas da sequência didática 3, discutimos a aplicação dessa atividade para a materialização das habilidades propostas e buscamos também compreender a importância do trabalho com a leitura e a escrita. Aqui nós temos já as referências, só um minutinho, que eu quero me despedir de vocês. Descompartilhei a minha tela. Foi um pouquinho corrido, né, como sempre, no final, mas gostaria de agradecer a todos e a todas e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês e aprendendo mais a cada dia. Muito obrigado e um bom descanso ou um bom trabalho, né? Não sei aí que horário que vocês vão acompanhar agora essa transmissão. Muito obrigada.